A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olá, amados do Senhor, tudo bem com vocês? Vou falar sobre os versículos já ditos no começo do vídeo e tomar para minha vida e quem quiser tomar para a sua também. Começando aqui no versículo 1 e o 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Primeiramente, Deus falou com o profeta Jeremias, mas começando do versículo 2, o levanta-te e desce. Só para começar, levanta-te, não fique caído, busque levantar e desce. Uma pessoa lê, se levanta e depois tem que descer. Na verdade, tomando para as nossas vidas, devemos nos levantar da queda que tomamos espiritualmente e descer os nossos orgulhos, tudo que nos faz querer crescer mais do que Deus. Devemos diminuir e ele crescer. Então Deus já falou ao profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro. Se o nosso oleiro é Deus, nós devemos descer até o nosso coração, que é onde deve realmente ser a casa dele. Descer à casa do oleiro, e aí, então, quando levantarmos e descermos à casa do oleiro, então Deus nos fará entender e ouvir as palavras que ele tem a dizer. O versículo 3 diz: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A partir do momento que a gente desce à casa do oleiro, Deus já está fazendo a obra. Quando a gente deixa o orgulho de lado, isso mostra que a gente já está deixando que Deus faça a faxina. Quando deixamos ele jogar para fora de nós, o orgulho, a soberba, tudo que nos faz querer crescer demais. Enquanto nosso espiritual só vai descendo, só vai caindo, só vai piorando. E o versículo 4 diz: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui já podemos nos lembrar das vezes que nós começamos a ser moldados e não aguentamos, não conseguimos suportar, e assim nós quebramos. Mas a insistência do oleiro é a mesma de Deus. Quando nos quebramos, Deus está disposto a nos fazer ainda assim um vaso novo, de acordo com o que é bom aos olhos dele. Mas como somos falhos, ele ainda assim tem paciência, nos ama e sabe que isso é tudo questão de tempo, tudo questão de persistência. E para terminar, o versículo 5 e o 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que Deus quis dizer a Jeremias que assim como o oleiro fez com aquele barro para se tornar um vaso, ele também pode fazer a casa de Israel. É assim a nós. Ele tira do pó onde ninguém pensou que ia poder sair algo bom. E aí ele pega, começa a moldar, começa a fazer a obra quando nós procuramos descer, quando nos levantamos e descemos a casa do oleiro. Quando tiramos tudo que o desagrada, quando buscamos abrir o nosso coração para que ele entre e faça a faxina. Com apenas esses 6 versículos conseguimos tirar tantas lições para a nossa vida espiritual. Nós só precisamos buscar abrir o nosso coração e deixar o oleiro entrar e fazer a obra. E então seremos lindos vasos para a honra e não para a desonra.
Espero eu que todos nós consigamos tirar uma lição boa e praticar, não somente ser ouvintes esquecidos. Eu sei que estou até repetindo um pouco isso, mas é muito importante abrir o nosso coração. Quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Que Deus venha abençoar você e a sua família. E lembre-se sempre que tudo é uma questão de abrir o coração e tudo tem que ser no tempo de Deus e não no nosso. Tudo do jeito dele e não do nosso. Fiquem com Deus. Até mais.